Exercício 17 da lista de propagação de calor do RICE. Ele te dá um problema como esse aqui. São dois reservatórios, um a 100 graus, outro a 0 graus. A distância entre os dois reservatórios é de 40 centímetros. A área disso daqui mede 10 centímetros quadrados. O coeficiente 8 vezes 10 a menos 2. Se liga nessa unidade de medida. Caloria vezes centímetro por segundo vezes centímetro ao quadrado graus Celsius. Então, ó. E aí, o que ele fala? Ele fala que ele quer saber a temperatura nesse ponto aqui, ó. Que mede 32 centímetros do ponto do reservatório A, que é o que está a 100 graus Celsius. Vamos lá, ó. A gente tem o quê? Essa fórmula aqui, né, para transmissão de calor, tipo fluxo de calor, né? Então, percebe bem, aqui é o fluxo de calor, o coeficiente, área, comprimento e variação de temperatura. Lá, a gente quer saber a temperatura no ponto C, né, que é esse ponto aqui. Então tem que ser. A gente está tentando descobrir alguma coisa que está dentro dessa variação de temperatura, né? A gente está falando de temperatura, quer descobrir uma temperatura, e esse daqui é a única variável de temperatura dessa fórmula. Então, o que a gente quer descobrir é esse cara aqui. Então, vamos analisar o seguinte. Eu quero descobrir essa variação de temperatura. O K eu tenho, A eu tenho, L eu tenho. Esse cara aqui eu não tenho ainda. Então, antes de eu começar para calcular, né, a temperatura lá no ponto C, eu tenho que descobrir quem que é esse cara. Para eu descobrir quanto vale esse cara, o que eu fiz? Eu usei a variação de temperatura como sendo 100 graus Celsius entre esses dois reservatórios, a distância como sendo de 40, e calculei. Então ficou 8 vezes 10 a menos 2, o A vale 10, delta, a variação de temperatura vale 100 e a distância 40. Desse jeito eu descobri que o meu fluxo de calor é de 2 calorias por segundo. E aí, ó, se você analisar a unidade de medida, né, desse cara aqui nessa conta, vai conseguir cortar tudo. Você tem, ó, 8 vezes 10 a menos 2 caloria por segundo, que é o que vai ficar no final. O centímetro vai cortar com 1 centímetro desse L. O centímetro quadrado vai cortar com 1 centímetro quadrado dessa área. E o grau Celsius vai cortar com a variação de temperatura. Então aí vai sobrar caloria por segundo para a gente. Então eu sei que a taxa de transmissão de calor, né, o fluxo de calor, é de 2 calorias por segundo. Aí agora sim eu vou descobrir qual que é a temperatura no ponto C. Eu coloquei aqui L', vale 32 centímetros, né? Ele deu isso no exercício. Então, aqui eu vou fazer de novo a fórmula do fluxo de calor. O K é o mesmo, a área é o mesmo, a variação de temperatura vai ser agora TA, que é o desse cara aqui, esse é o A, esse é o B, menos o TC, vai ser a variação de temperatura entre esses dois pontos, né? A distância vai ser a distância também entre esses dois pontos, que é meu L', vale 32. Isolei a variação de temperatura, passei o TA para o outro lado para isolar só o TC. Então ficou TA menos o fluxo de calor vezes o L' sobre K vezes A. Então o TA vale 100, 2 vezes 32 centímetros, que é esse cara aqui, sobre 8 vezes 10 a menos 2 vezes 10. Isso aqui me deu 20 graus Celsius. Porém, no exercício ele fala que o termômetro que está aqui é em Fahrenheit. E ele quer saber o que foi escrito no termômetro. Então não foi escrito 20 graus Celsius, porque esse cara aqui não é em graus Celsius. Então a gente tem que pegar esse 20 graus Celsius, transformar ele para Fahrenheit e saber qual que é o valor que está escrito lá. Então, ó, a formulinha de transformação do Celsius para Fahrenheit, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Isolei o meu F porque é o que eu quero descobrir. Esse C, nesse caso, vale 20. Então, eu substituí o 20 aqui e é isso, me deu 68 graus Fahrenheit. Então, o termômetro está anotando essa temperatura.